Então, prezados irmãs e queridas irmãs em Cristo, Jesus, né? Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro do curso, né? A jornada Heróica da Alma, promovido pelo GAEB, Grupo de Assistência Espiritual Eurípides Barçanufo, que ocorre todos os sábados, a partir das 20 horas. Antes de iniciar nossa aula, gostaríamos de dar alguns avisos. Queríamos convidar todos vocês a nos seguirem, né? Seguirem o GAEB lá no Facebook, no Instagram, e também acessarem nosso site, cujo endereço é gaeb.org.br. Lá vocês vão encontrar as últimas notícias da nossa casa, lá nós temos os diversos departamentos, vocês vão ler e vão perceber do que se trata cada atividade. Nós temos lá vídeos antigos, artigos antigos, enfim, vários acontecimentos pelos quais a casa passou, como ECOAR, estão lá gravados. Pedimos a vocês também que se inscrevam em nosso canal no YouTube. É facílimo, é só clicar em inscrever-se, que está lá em vermelho no cantinho. E também deem um like nos eventos que vocês assistirem, que gostarem. E, se possível, façam também seus comentários. Cliquem ainda no sininho que tem lá, que fica ao lado do logotipo do GAEB, tá? Para vocês receberem as notificações de novidades que o canal oferece. Toda semana, nós temos pelo menos 2 atividades. Lembramos ainda a vocês que todas as quartas-feiras, às 20 horas, com transmissão direta, né, direto pelo canal do YouTube, nós temos o culto cristão no lar. E, ao final do culto, nós temos a vibração à distância, nós temos fluidificação das águas e a prece final. Gostaria também de avisar vocês que nós temos, como hoje aconteceu, a Escola de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil Irmã Sheila. Os encontros são quinzenais, ou seja, nós tivemos um hoje, só vamos ter daqui a 15 dias. E as turmas, são diversas as turmas que nós oferecemos, né, esse encontro de 15, 20, 25 minutos, desde 0 ano até aos 13 anos incompleto. E é rápido, né? A primeira turma começa às 9h15 e a última turma vai terminar às 11h10. Então, dependendo da turma, você rapidinho já acaba o encontro. E para contatos sobre a Escola de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil Irmã Sheila, nós temos a Adriana Marmori, que é a vice-diretora do departamento, e vocês também podem mandar um e-mail lá para o gaebdf@gmail.com, que lá nós vamos direcionar para o diretor específico para que ele responda os seus questionamentos. Queríamos avisar também a vocês que a nossa campanha virtual Irmã Sheila acontece também quinzenalmente, tá? Aos domingos, e a próxima será no dia 10 de outubro. Então, a partir das 8 horas da manhã. Caso vocês se interessem em participar, entrem, por favor, em contato com o nosso irmão Luciano, com a nossa irmã Abigail, com a Gislene. Nós temos também no domingo várias atividades. Nós temos a MERT, Mocidade Espírita Rafael Tomes, que funciona aos domingos das 10 às 11 da manhã, virtual, é claro. E informações sobre a mocidade vocês vão encontrar através do e-mail gaeb.mert@gmail.com. E também temos aos domingos o Grupo de Paz, todos os domingos com transmissão ao vivo pelo YouTube, mas queria avisar que agora no dia 3 e dia 10 não teremos atividade, tá? Mas retornaremos no dia 17, né, com belíssimas explanações, tem vários convidados que lá comparecem, como Mauro Gleison, né, psicólogo conhecido de vocês, e a responsável pelo Grupo de Paz é a Luciene Pereira. E, por fim, queríamos pedir a vocês que fiquem antenados com os nossos grupos, né? Nós estamos sempre colocando ali alguma coisa importante no restrito, e às vezes colocamos também no grupo social, tá bom? Então, feito esses avisos, dados esses avisos, vamos para a prece inicial do nosso curso. Nesse momento, então, instamos a todos e a todas a elevar os seus pensamentos. Vamos esquecer por um momento das preocupações e dos problemas que nos povoam a mente. Vamos elevar os nossos pensamentos rogando a proteção de Deus, de Jesus, nosso mestre, o médico dos médicos, através de seus mensageiros de luz, para todos nós, para todos aqueles que sofrem, que passam por provações e expiações execráveis, mormente diante da pandemia que assola a humanidade. Né? Que possamos, na noite de hoje, caros irmãos e irmãs,
encontrar aqui o que viemos buscar, que é a luz do conhecimento, que são as vibrações superiores, as energias salutares, a paz de espírito. Com esse pensamento, então, em nome da equipe espiritual, a égide de Joana de Ângeles, em nome de Jesus, nosso mestre, sobretudo de Deus, nosso Pai, é que vamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos da noite, rendendo graças a Deus. De imediato, então, passamos a palavra para o Lelis, que vai desenvolver a primeira parte de nosso encontro. Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos. Hoje nós temos um tema ainda dentro do módulo Desafios da Jornada. E o tema da noite, a jornada heróica da alma. Primeira parte comigo e a segunda parte será por conta do Eurípides. Então, vamos lembrar que quem escreveu esse capítulo é o capítulo 4 do livro Espelhos da Alma. Quem escreveu foi a psicóloga Iris Sinotti. E o título é exatamente esse. Ela começa com uma epígrafe do antropólogo Joseph Campbell, onde ele diz: temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá, onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. Joseph Campbell. A nossa imagem é bastante sugestiva. Acredito que todo mundo parou um pouquinho, imaginou ali o perispírito projetado pelo ser imortal em forma de luz. Perispírito, por sua vez, secundando o espírito, o ser essencial, trabalhando ali firmemente na formação de um novo corpo para mais uma jornada, para mais uma existência física, mais uma caminhada no mundo físico. Essa imagem, ela tem o propósito de nos abrir o entendimento, a compreensão e a curiosidade para as reflexões que traremos agora, nos próximos momentos. Lembrando que o nosso mestre, o divino mestre Jesus, ele é que norteia essa grande jornada. Cristo é o homem interior a que se chega pelo caminho do autoconhecimento. Palavras de Carl Gustav Jung. Então, a gente vê que ele dá uma conotação especial, muito especial, para o termo Cristo, visto que o nome do mestre é Jesus. E já vimos em diversas ocasiões que o Cristo é um adjetivo, não é um nome. E esse adjetivo pode significar, dentre outros significados, também o de o Salvador. O Cristo, o Salvador. E também é a condição de um espírito que já alcançou a perfeição relativa, o ápice da evolução do ser, como Jesus e outros. É notório dentro do movimento espírita a questão de, por exemplo, o sol ser um local de reunião crística, onde se reúnem esses grandes espíritos como Jesus. Então, seguindo adiante, vamos lá. O nosso estudo, as nossas reflexões de hoje vão começar assim, com essas perguntas provocadoras que a própria Iris Sinotti elaborou. O que é necessário para se fazer um herói?
E a gente pensa, o que é necessário? Quais as qualidades e proezas que esse indivíduo precisará realizar, ou não, para tornar-se herói? Aí eu fiquei um tanto curioso, como eu tenho certeza que vocês também, sobre a etimologia, né, essa palavra herói. Primeiro que nós sabemos, já com os nossos estudos dentro do Espiritismo, que o termo herói, vindo lá da época de Carl Gustav Jung, é identificado como um arquétipo que nos acompanha desde sempre. Portanto, uma imagem arquetípica e, portanto, inata. E aí eu separei um trechinho aqui para nos elucidar um pouquinho mais. Herói é uma figura arquetípica, personagem modelo, que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema de dimensão épica do grupo, do grego, pelo termo latino eros. O termo herói designava originalmente o protagonista de uma obra narrativa ou dramática. E aí a gente tem aí uma série de definições para o termo herói. E na obra, como nós vamos ver mais adiante, na obra estudada hoje, o Cristo, a autora, inclusive Joana de Ângeles também, afirma que o Cristo revolucionou o conceito de herói. Ele atualizou, melhor dizendo, o termo de herói. Então, passando agora para as questões do livro, a benfeitora Joana de Ângeles, ela afirma, antes dessa afirmação, porém, deixa eu voltar aqui. Quando nos permitimos, agora respondendo essas questões, quando nos permitimos viver antecipando os acontecimentos de nossas vidas, perdemos a capacidade de elaborar e aprender com as situações do dia a dia. É aquilo que o Eckhart Tolle não se cansa de falar. A gente, em vez de viver o momento presente aqui, agora, ficamos sempre preocupados com o que virá. E com a nossa atenção, por meio da ansiedade, projetados para um futuro incerto, desconhecido, quando não estamos angustiados pelo passado. Então, continuando, com isso, projetamos nos outros as qualidades e ou defeitos que não reconhecemos como nossos. A sociedade moderna vive e alimenta-se disso. Vemos e desejamos o que se encontra fora de nós. E com isso, nosso potencial heróico é projetado no modelo que a mídia nos oferece no momento. Então, observem o quanto isso é verdadeiro. Nós, ao assistirmos uma peça, um filme, uma novela, o que for, sempre há uma tendência para nos identificarmos ali com, via de regra, com o mocinho, com alguém que está em busca de algo. E outras vezes, dependendo do nosso caráter, a gente se identifica com o bandido mesmo. A gente vai e fica ali torcendo, completamente absorvida a nossa atenção, a nossa energia psíquica, mexe com a emoção, e nós ficamos ali identificados com aquele personagem, porque isso tem uma ligação com esse arquétipo, né? Essa ligação com a figura do herói. E, continuando, então, a questão problemática aí é que o caminho que deveríamos seguir era o autoencontro
para a autoidentificação e para o autoconhecimento, que são os meios de realizarmos a nossa própria jornada heróica, o que geralmente não fazemos. E ficamos projetando, como ela disse aqui, os conteúdos, projetando nos outros, qualidades ou defeitos, ou os dois, e não reconhecendo como nossos. E também não vivendo o momento presente, sempre projetando a imaginação, o pensamento para um futuro incerto. E ela diz que é vamos usar o termo patologia, para a sociedade moderna, né, que vive e se alimenta disso. O grande problema, segundo Joana de Ângeles, é que essas personagens, esses heróis com os quais nos identificamos, são personagens inquietas, na sua grande maioria, que tudo fazem na busca ilusória da glória dos holofotes, permitindo-se abusos de toda a natureza, mediante os quais tornam-se conhecidas pela audácia e pelo despudor com que enfrentam as situações embaraçosas, programadas para testar-lhes as frágeis resistências morais. E aí, o que acontece conosco? Perdemos referenciais positivos. Quais são os nossos referenciais de herói? O que a gente tem visto nos dias atuais é assustador. É assustador. As pessoas que são defendidas por comunidades inteiras, pessoas que simplesmente não têm ética, uma conduta moral aceitável, razoável, e ainda assim, né, a gente vê, são protegidas, defendidas. São os heróis? Esses são os nossos heróis? Por quê? Aí a gente deve fazer aquela autoanálise honesta e perguntar por que eu me identifico com tal ou qual pessoa. Por que, apesar de tudo, apesar das evidências, eu defendo aquele personagem, aquela personagem. E até a emoção, né? A emoção, ela fica perturbada. Nós sofremos perturbação emocional quando ouvimos alguém falar em termos negativos, pejorativos, daquela pessoa que a gente mal conhece. Conhece pelo que se vê nos filmes, na novela, na sociedade, em qualquer âmbito social, seja na política, onde for. Então, a gente tem esse problema, né? Nós precisamos identificar esses conflitos e resolvê-los. Porque é um momento em que devemos perceber essa perda de referenciais positivos. O nosso guia e modelo é Jesus. É claro que, depois de Jesus, ninguém é perfeito. Ninguém há que seja perfeito aqui na Terra. Mas nós temos condições de avaliar condutas para determinados fins. Não esperamos que sejamos impecáveis, perfeitos nos nossos deveres, nas nossas obrigações, no nosso papel no mundo. Mas, com certeza, como é dito dentro do Espiritismo, nas obras básicas, reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, não é isso? Pela sua transformação moral. Não é que ele seja perfeito, é que ele demonstre qualidades e que demonstre que está lutando por elas. Então, aí foi o que eu peguei só esse fragmento, mas Joana de Ângeles diz, né,
que essas personagens com as quais nos identificamos têm um problema aí muito sério, né? São personagens inquietas, na sua grande maioria, que tudo fazem na busca ilusória da glória dos holofotes, ou do poder, né? Permanência no poder. A imagem do herói nos atrai desde a infância, começando pelos nossos pais. Nossos pais, para nós, eram os maiores, os mais inteligentes, os mais ricos, melhores em tudo. Via de regra, né? Nem sempre é assim, mas via de regra. E isso exerce um grande fascínio sobre o inconsciente, sobre o consciente. Como afirmava Jung, o eu facilmente cede a essa tentação de identificar-se com o herói, o que acarreta uma inflação psíquica com todas as suas consequências. Mas inflação psíquica, né? Vejamos do que se trata. Segundo segundo Carl Gustav Jung, a psicopatologia, na perspectiva dele, essa inflação psíquica é um processo natural na consciência. Promove o autoconhecimento, desenvolvimento de potencialidades, novas perspectivas sobre a realidade, favorecendo o processo de desenvolvimento psicológico ou individuação, que é a mesma coisa. É o desenvolvimento psicológico ou individuação. Então, a psicopatologia na perspectiva de Carl Gustav Jung é o título de onde foi tirado essa definição. Não que a inflação psíquica seja uma psicopatologia, pelo contrário, é um processo natural na consciência. E aí a gente lembra da metanoia, que é um processo natural de crescimento, de despertar da consciência. Quando a pessoa busca um sentido mais elevado para a sua própria existência. Então, a gente lembra que durante a infância é muito natural que todas as crianças elas se identifiquem com algum herói. Observem como o menino fica feliz ao ganhar qualquer coisa que remeta ao seu herói favorito. A roupinha do Homem-Aranha, né, do Capitão América, e por aí vai. As meninas, claro, também, uma boneca famosa, Barbie e outras. Aquela celebridade feminina, que tem várias aí, né? Nós tivemos várias no Brasil e fora do Brasil, com as crianças, com as quais as crianças, especialmente do sexo feminino, se identificavam e queriam todos os artigos que eram fabricados com aquela marca, né, daquela pessoa. Enfim, é algo que vem como arquétipo mesmo, é inato. E se expressa ou se revela já nos primeiros anos de vida. Sigamos aqui. Ok. Bom, o Cristo. Voltemos a falar do Cristo. O Cristo, em termos psicológicos, simboliza o bem supremo. Contrário aos poderes sombrios, quanto mais caminhamos em direção ao autoencontro, mais a imagem do Cristo muda em nossa consciência. Ele nos convida ao retorno em nós mesmos, onde habita Deus. Então, observemos que Jesus, ele sempre se refere ao Pai. Ele sempre se refere ao Criador. Ele nunca se apresentou como um Deus, como alguns segmentos o querem, né? E insistem. Jesus é um irmão nosso que já alcançou o ápice da evolução,
a qual todos estamos destinados, e como ele já passou por toda essa jornada heróica e já alcançou a cumeira da evolução, então ele foi designado pelo Pai como nosso guia e nosso modelo de perfeição. E essa responsabilidade dada ao Cristo é grande, é imensa. Ele conduz a humanidade em nome de Deus. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo que a sua mente, o seu sentimento, já está em comunhão, em perfeita comunhão com a divindade, com a consciência cósmica. A consciência individual conectada com a consciência cósmica, de forma plena. Então, todos nós estamos também ligados a Deus, como Jesus demonstrou. E ele, em várias passagens, ele nos alerta para essa questão de que Deus está dentro de vós. Aí, né, as religiões tradicionais que nós criamos vai distorcendo um pouquinho, ó, Deus está no meio de vós, no meio da multidão, coisas assim. Não, Deus está no âmago do ser. Deus fala conosco pela consciência, pela intimidade. Então, por isso que Jesus, aqui, ele nos convida ao retorno em nós mesmos, onde habita Deus. Seguindo. E ele também disse, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Deixa eu só adiantar aqui, achei. Aí nós estamos falando já do segundo tópico, como vocês veem na tarja violeta, ouvindo a voz interior, o chamado. Isso tem uma correlação também com o livro do autor Joseph Campbell, que escreveu as 12 etapas da jornada do herói. E a Iris Sinotti, ela fez uma certa analogia, né, com esse capítulo aqui do livro que ela escreveu. Então, a jornada, ela é longa, e em algum momento todos nós teremos que ouvir esse chamado para a intimidade de nós mesmos. Os sintomas, eles são variados, mas, como a gente já falou de metanoia, é bom lembrar que algumas pessoas caem em determinadas fases da vida em uma angústia, uma tristeza, que às vezes é até confundida com depressão. A pessoa fica inquieta, insatisfeita, procurando sem saber exatamente o que está procurando, em busca de sentido. E é a voz da consciência, a voz interior, o self, o eu real, imortal, que tenta tirar um pouquinho, pelo menos, o ego dali, da área da consciência totalmente dominada por ele. É como se fosse duas pessoas, mas não é. O self sou eu, espírito, que transitoriamente estou habitando esse corpo e numa existência física. Mas, enquanto isso dura, todos nós já sabemos, o ego é essa parte mais superficial, mais exterior da nossa pessoa, do ser, e que fica projetado quase que sempre para fora, atraído por tudo que acontece no mundo material. As ilusões, as atrações, tudo. E aí não sobra atenção para o mundo íntimo.
Mas chega um momento que o conflito íntimo é tão grande que faz um barulho danado. Barulho entre aspas. O que queremos dizer é conflito, uma inquietação, um desejo do autoencontro, só que é inconsciente, porque normalmente, também entre aspas, nós não buscamos esse contato com a nossa essência, com o ser real. Então, por isso é dito na obra: quem abrir mão das satisfações imediatas do ego, de viver uma vida egóica, encontrará o si mesmo, que na linguagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung é o self. Si mesmo do português, self no inglês. Então, minha gente, aqui, todos nós somos convidados pela vida a realizar uma importante tarefa. E por mais que não saibamos por onde começar, algo em nós nos impulsiona a seguir em frente e buscar as respostas para as nossas mais secretas perguntas. Quanto tempo isso vai durar? Quando vai começar? Não se sabe nunca. A única certeza é que vai acontecer. Então, esse chamado íntimo, ouvindo a voz interior, ouvir o chamado e começar a jornada do autoconhecimento é o único caminho para triunfarmos sobre o nosso sofrimento. Esse sofrimento, o próprio Eckhart Tolle, entre os 20 e 30 anos de idade, quando ele ainda residia na Inglaterra, ele era um acadêmico, então ele entrou numa situação emocional identificada como depressão. Eu não aprofundei na pesquisa para confirmar se era depressão. O fato é que ele entrou numa tristeza, num conflito interior, e foi quando ele começou com as suas ideias, se transformando em um estudioso da mente, um mentalista. E depois disso ele revela que foi o seu período mesmo de metanoia, de despertar para o seu papel no mundo. E isso é um exemplo do que pode e do que acontece com todos nós, cada um no seu momento. Existe uma estimativa, uma média para a ocorrência da metanoia, ali por volta dos 40 anos de idade. Só que no caso dele, foi antes dos 30. Então, é só uma média. Pode ser antes, pode ser depois. Mas esse chamado, ele acontece com todos. Então, aí, por isso, foi dito pela autora, a única certeza é que isso vai acontecer. O momento de cada um chega. Jesus, através do Evangelho, nos mostra a incrível capacidade de acessar a natureza psíquica. Suas parábolas penetram na interioridade humana em uma linguagem simbólica profunda. Ele nos apresenta, a todo momento, um total equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina, o ânimos e ânima, são os arquétipos, e nos convida para viver uma vida em abundância. Para isso, precisamos mergulhar no seu plano de amor, no qual o encontraremos e conheceremos mais sobre nós. Então, para conhecer mais sobre nós, precisamos parar de projetar no outro e buscar a solidão. Solidão edificante, necessária, não aquela de abandonar a sociedade, a família, não é isso. Solidão necessária para a introspecção, para o autoexame honesto e eficaz. Seguindo aqui, gente, para tornarmos-nos heróis, teremos que confrontar ou enfrentar o dragão do medo. Esse é terrível, é o que mais nos atrapalha. Pessoalmente, é o que eu tenho mais estudado, porque eu descobri, nas minhas autoanálises, que foi o que mais me atrapalhou na minha atual existência, foi o medo.
E como é inconsciente, claro, a gente demora a perceber, dentre outros, qual é o mais destacado em nos atrapalhar o avanço evolutivo. E eu percebo também que o medo é o principal obstáculo na vida da maioria das pessoas. Não, eu falo isso sem medo de errar. Então, nós teremos que enfrentar esse dragão. Aqui no 2. Só que é preciso lembrar que o medo é uma emoção saudável que precisamos para nos manter vivos. Então, não resolve tentar reprimi-lo ou eliminá-lo. Entenderam? Não. Não é para reprimir, nem tentar eliminar. Isso vai causar um efeito contrário, negativo. A ideia, deixa eu ver aqui, voltar aqui um pouquinho. Psicologicamente, a luta do herói com o dragão significa dominar o medo. Mas, observe, não é deixar de ter medo, e sim dominá-lo e integrá-lo. Sempre que nos deparamos com o novo, seja um desafio, qualquer coisa nova, nos assusta. O ego faz uma interpretação de ameaça, caos, desconhecido e estranho, ou seja, é perigoso e devemos evitar. Muitas vezes, esse novo representa possibilidades de desenvolvimento, aspectos desconhecidos do nosso si mesmo, com que ainda não estamos familiarizados e que precisam emergir. Então, qualidades mesmo, virtudes que estão lá no porão, que a gente ainda não colocou em uso porque ignoramos, através de um novo desafio, de algo novo, é que vai, digamos, forçar, estimular, trazer à tona essas aptidões adormecidas, habilidades latentes. Só que o medo não permite, a pessoa cai fora, desiste, como costuma dizer aí, entre os mais jovens, amarelou e foi embora. Não aceitou o desafio por medo. Só que a pessoa geralmente não diz que está com medo, porque é um processo inconsciente. Ela inventa ali 1000 desculpas e simplesmente não quer saber daquilo e vai embora. Saída de emergência pela direita, né? Como dizia o Leão da Montanha. A maioria de nós acredita que a melhor forma de lidar com o medo é reprimindo ou deixando de tê-lo. Na verdade, aprendemos isso na infância, o que faz com que cresçamos acreditando que o medo é para os fracos. O problema é que vamos, com essa atitude, nos tornando duros, não só conosco, com os outros, mas principalmente conosco. E como é inconsciente, a gente não saberia explicar por que estamos sendo tão duros conosco e com os outros. Seguindo. Bem, eu tenho que dar uma acelerada aqui, né? O Cristo é o homem interior a que se chega pelo caminho do autoconhecimento. Podeis fazer tudo o que faço e mais. Jesus disse. Então, ele só está dizendo, de forma simbólica, bem resumida, que nós também alcançaremos a condição na qual ele se encontra. Mas nós precisamos do autoconhecimento para isso. Sem o autoconhecimento, nada é feito. Não é possível. Não é possível. Enquanto continuarmos nos ignorando, em essência, a essência do ser imortal que somos, antigamente eu falava errado, né? Do meu espírito. A essência do meu espírito. Está errado. A essência do espírito que sou. Sou ser imortal. Num corpo transitório. Mas sou imortal.
Então, eu tenho que me visitar nessa condição. A partir do momento que reconhecemos que somos espíritos imortais, nós vamos sentir o desejo dessa visita, dessa intimidade com a essência do que realmente somos. Paremos de nos identificar com o corpo. É preciso parar. Bem, seguindo aqui, Jesus, através do Evangelho, nos mostra a incrível capacidade de acessar a natureza psíquica. Suas parábolas penetram na interioridade humana em uma linguagem simbólica profunda. É o que acabamos de ler aqui. Seguindo. Aí a gente dá uma pausinha aqui nas palavras e vamos aqui. Ele apresentou para nós uma bússola que, bem examinada, nos leva ao encontro do maior tesouro, o Cristo em nós. E ao encontrá-lo, encontraremos a nós mesmos. A bússola deixada por ele é seu Evangelho. E como afirma Joana de Ângeles, sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, e precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Jesus viveu em uma época de grande predomínio da sombra. Ontem, não muito diferente de hoje, a sombra coletiva e individual exerce um imenso poder e ele abriu espaço na escuridão para iluminar consciências. Ontem, ele esteve aqui e hoje temos o seu Evangelho. E aí a gente começa a compreender um pouquinho o imenso sacrifício de Jesus por nós. Só nos resta, então, começarmos a nossa tarefa de autossuperação. Autossuperação. A gente está sempre preocupado em superação, mas e autossuperação? O desconhecimento de si, o papel do outro em minha vida. Esse assunto é delicado. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? A gente facilmente aponta, né? Facilmente a gente aponta. Por que é mais fácil enxergar os erros nos outros? Já paramos para pensar que o outro é um espelho que invariavelmente nos reflete? Já falamos sobre isso, né, nos encontros anteriores. O que dizer? O que isso quer dizer? Depois eu vou ler essa mensagem do Wilson aqui. Interessante. Eu vejo no outro o que me pertence, por mais incômodo que isso pareça. Não reconhecemos no outro o que, de alguma maneira, não exista em nós. É o contrário agora, é o contraponto, né? Aquilo que eu não possuo, eu também não vou conseguir ver no outro. Mas o que eu tenho, seja positivo, negativo, é por isso que a gente se identifica com os heróis das histórias, do cinema, da televisão. Porque ali tem, além dos anseios, tem também qualidades e defeitos que a gente tem ou gostaria de ter. Então, a tendência é de se identificar. Bom, o primeiro passo na nossa jornada é sair da condição de vítima. Vamos lá. De deixarmos de ser uma máscara que agrada aos olhos dos outros. Opa, perdi. Depois eu leio, Zé Wilson. Aqui. Depois eu leio, na hora dos comentários. Vamos lá. Então, o primeiro passo na jornada é sair da condição de vítima ou juiz da vida alheia.
Isso quer dizer que precisamos nos comprometer com a nossa jornada. Então, a gente tem uma tendência muito forte, né, para dizer o que é bom para os outros ou o que não é bom para os outros. E aí é momento, então, de a gente reconhecer e canalizar a nossa energia e investir na nossa jornada. Despertar. Hipócrita, essa foi a expressão usada por Jesus. Os nossos desejos e anseios que não temos coragem de realizar, ou ainda situações que acionam nossos complexos, mas seja qual for o motivo, precisamos tomar a nossa parte. E só depois teremos clareza para ver a parte do outro. Esse é o nosso mestre. Mas aqui, antes de passar para o próximo slide, para o ego, que representa uma parte mínima da psique, conforme a gente disse momentos atrás, o que está fora do seu alcance ou não existe ou não é importante. Quer dizer, tudo que o ego não vê não existe, ou então não importa, né? Não estou vendo. Mas a questão é que negar algo não faz desaparecer, não o faz desaparecer. Pelo contrário, o inconsciente é composto de grupos de conteúdos dotados de energia. E aí nós estamos falando de conteúdos psíquicos, como os complexos, por exemplo, são dotados de energia psíquica. E esses conteúdos são dinâmicos, eles não ficam ali paradinhos, quietinhos, que nem pedra no fundo da piscina, não. Eles são dinâmicos e ativos e irão invadir a consciência. É por isso que, às vezes, usamos aquela expressão, nossa, fulano estava fora de si. Ou então eu mesmo, né? Nossa, eu fiquei fora de mim. Não foi nada fora, foi conteúdo interior mesmo, do inconsciente, do próprio indivíduo, que nós costumamos ignorar, não damos a devida atenção, como o medo, né? Que a gente deve acolher, integrar e dominar. Identificar primeiro. A gente identifica, admite, Lelis, admite, tenho sim medo. Agora vamos integrar esse medo para que ele pare de atrapalhar e que ele faça o seu papel. O papel dele não é atrapalhar, é preservar a vida. Então, com as outras emoções, a mesma coisa. Então, eu vou acelerar para não entrar aí no tempo do mestre Eurípides. Aqui. Vamos abandonar, então, o paraíso da infância. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Opa, como assim, né? Vamos ver do que se trata? Sair do paraíso da infância significa entrar em contato com a realidade da nossa vida. E essa não é tarefa tão fácil, pois muitas vezes mantém-se inconsciente e mais confortável para alguns, e é a melhor opção, ficar inconsciente. Manter-se inconsciente é mais confortável e mais fácil. É a melhor opção. Não quero enxergar, não está bom assim, está confortável. E por aí vai. Mas o preço que pagamos pela inconsciência de quem somos é não alcançarmos o autoconhecimento. E esse é um preço alto, né? Não alcançar o autoconhecimento é tornar a jornada mais penosa e mais lenta. A sensação de proteção que essa condição apresenta é extremamente limitante, tendo em vista que reduz a nossa capacidade de percepção da vida.
Essa etapa exige de nós uma atitude de separação. Não a separação física. Olha aí a explicação. Não a separação física, mas a separação emocional. É cortar, romper o cordão umbilical, né, da dependência emocional. É necessário diferenciar-se para encontrar-se. É a individuação. Eu sou um. O outro é um também. Somos individualidades. Estamos interconectados, é claro, ao Criador e entre nós, lógico, mas sem perder a individualidade, sem dependência emocional, sem apego exagerado. Nós precisamos prosseguir no processo de individuação. Agora vamos dar um salto. Eu teria mais para dizer, mas o tempo está que nem o medo me atrapalhando. Então, ainda sobre abandonando o paraíso da infância, precisamos abandonar o mito infantil em favor do processo de individuação. É o que acabamos de dizer. A busca da identidade, então. Quem sou? É preciso... Eu sei quem eu sou. Pergunte-se. Não precisa responder aqui. A resposta virá. Mas pergunte-se com vontade, né? Quem sou? Aí nós vamos imediatamente identificar o ego, a pessoa. CPF, nome próprio, filiação, endereço. Não é isso. Quem eu sou realmente, geralmente não sabemos. Nós não sabemos. E quando sabemos, a gente sabe da persona. Né? A gente vai dizer de qualidades, de virtudes, de talentos. É a persona. Eu sou assim, eu sou assado e tal, né? Mas será que eu sei realmente quem sou? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Meu Deus, é preciso estudar, não é? Porque num primeiro momento, fica parecendo um contrassenso, mas não é. Eu não vou poder desdobrar isso hoje, mas eu peço a vocês que leiam o capítulo 4. A gente enviou para vocês por e-mail, para todos. Leiam com atenção, façam suas anotações, para que vocês possam apagar qualquer má impressão que fique de uma leitura superficial, como a gente está fazendo aqui. Então, meus amigos, a espada, simbolicamente, ela está ligada, relacionada à nossa capacidade de tomar vigorosas decisões. Nossa coragem, iniciativa e atitude resolutiva. É uma representação. Jesus sempre falou por símbolos e parábolas. E é preciso lembrar sempre disso, né? Para que a gente não interprete ao sabor do ego. Então, aí está. Só para reforçar, uma espada bem bonita, para que nós fixemos a ideia aí de força, né? De decisão, de atitude em favor do sucesso da nossa jornada heróica. Bom, Eurípides, é com você, meu irmão. Obrigado, Lelis. Então, aí, o primeiro slide, né, dando continuidade aqui ao tema da noite, a jornada heróica da alma, vamos encontrar nesse texto da Iris, né, excelente texto da Iris Sinotti, sobre a jornada, né, heróica da alma, quando ela pergunta, traidor ou traído? E ela coloca um trecho, né, dos ensinamentos de Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Diz lá, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um
e desprezará o outro, ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Então, caros irmãos, inicialmente perguntaríamos para a reflexão individual: onde foi parar nossa história que trouxemos juntos ao nascer? Por que achamos, às vezes, que somos rascunhos de nós mesmos? Será que nascemos originais e morremos cópias, conforme o pensamento de Jung? Por que será que atendemos às expectativas dos outros e renunciamos à nossa história? Essas e muitas outras perguntas fazemos durante a nossa jornada aqui na crosta terrestre. Nesse ponto da jornada, precisamos ter coragem para saber a qual Senhor estamos servindo, ao ego ou ao self? A identidade que eu sou, passageira, ou ao self, a essência, o espírito eterno que sou? Estou construindo minha vida na busca das satisfações imediatas ou na busca da autoconquista? Sempre que renunciamos à lealdade, as portas ficam abertas ao inimigo, o traidor. Mas quem será ele? A Iris Note nos fala nesse capítulo 4 que manter-se preso a falsas necessidades, acreditando que o mundo nos deve alguma coisa, nos mantém na condição de traidores, mesmo que eu só consiga perceber-me como vítima da vida. E ela coloca lá que o psicólogo norte-americano James Willman nos fala no seu livro O Código do Ser que quanto mais minha vida for explicada pelo que já ocorreu em meus cromossomos, pelo que meus pais fizeram ou deixaram de fazer, e pelos anos remotos que minha infância, tanto mais minha biografia, será a história de uma vítima. E essa condição, muitas vezes, se sustenta em um ganho que o ego, a identidade que eu sou, acredita ser seguro e permanece nela por anos, desprezando muitas vezes aquelas possibilidades de autoconquista que se lhe aparecem. O que nos mantém, gente, na condição de traídos, vamos dizer assim, é a imagem que construímos de nós mesmos, ou seja, a persona. Essa imagem que atende às expectativas coletivas, como família, sociedade, amigos, religião, nos afasta da pessoa real que somos. E Jung, em O Eu e o Inconsciente, nos fala que quando o eu, o ego, é idêntico à persona, a individualidade é totalmente reprimida e toda a psique consciente torna-se coletiva. E isso representa o máximo de adaptação à sociedade, gente, e o mínimo de adaptação à própria individualidade que somos. E isso é, sem dúvida, nos fala a Iris Note no seu capítulo, uma grande traição, ou melhor, autotraição. E vale ressaltar que ser fiel à identidade do grupo muitas vezes nos leva à autotraição. Porque nós se nos mostramos tal qual o grupo espera de nós, mas não tal qual somos. Então, a lealdade e a traição são pares opostos. Por exemplo, ser leal às crenças familiares pode significar trair as nossas possibilidades. Ser fiel ao passado exige traição do futuro. Então, isso significa que, em determinado ponto do nosso desenvolvimento psicológico, somos obrigados a trair lealdades coletivas para chegarmos à individuação. Ser fiel a si mesmo é assumir a responsabilidade pela própria vida. E o domínio da vida exige de nós mais que conhecimento, mais que coragem, determinação, mas também uma capacidade de estar firme
firme e, ao mesmo tempo, flexível, para não perdermos o nosso ponto de equilíbrio. Devemos sempre nos perguntar: estou realmente vivendo como acredito que deve viver, ou que devo viver? Estou vivendo conforme as crenças e verdades que prego? Então, são perguntas que nós temos que fazer. Quando nós chegamos, gente, quando nós fechamos a possibilidade de renovação, o ego não se regenera e a vida fica como, vamos dizer assim, uma terra infértil. A própria Joana irá nos dizer lá no livro Em Busca da Verdade, lá no capítulo 1, conscientizar a sombra, diluindo-a mediante a sua assimilação, ao invés de ignorá-la, constitui passo avançado para a perfeita identificação entre o ego e o self. A sombra do poder. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36 e 37. Então, ao analisarmos psicologicamente essa passagem, vemos que Jesus se refere ao reino do self, pois seu reino não pertence ao mundo do ego. Ao trabalharmos no nosso processo de autodesenvolvimento, existe uma fase na qual precisamos parar e questionar de fato o que buscamos. Pois não é difícil, gente, ser enganado pelo anseio de poder, por Pilatos. O ego, no seu processo de desenvolvimento, precisa e busca segurança. E isso é natural. Por ser um aspecto muito importante para o nosso desenvolvimento psíquico, equilibrar o complexo de poder nos garante autonomia, e com isso deixamos de ser escravos e cativos das nossas paixões, podendo exercer com toda a grandeza o nosso livre-arbítrio. Segundo James Campbell, né, no livro Poder do Mito, vivemos hoje em todas as esferas em busca de coisa nenhuma, a que se atribui demasiado valor e sempre conduz à solidão, ao desespero, ao vazio existencial, perturbando as melhores aspirações de beleza e de realização pessoal. Então, a sombra coletiva formada termina por impor a busca desenfreada pelo poder, alimentando a nossa cobiça, a inveja, o ciúme e aumentando o vazio existencial. Confrontar com o demônio, né? A sombra do poder exige de nós uma luta árdua que nos levará aos limites das nossas forças morais e toda a nossa atenção e compromisso com a verdade. Mas o que realmente preocupava Pilatos? Era Jesus ser rei ou a certeza de que seu reino não era daqui? Ora, ser rei colocaria Jesus a serviço do ego. Contudo, si mesmo, né, o self, não pode se submeter ao desejo do ego, aos desejos do ego, mas sim saber que existe uma ordem maior, coisas que nós podemos, com maior profundidade, analisar e cultivar. O Edward Edinger, um analista junguiano americano, ele nos fala que a expressão meu reino não é deste mundo demonstra a certeza e o comprometimento com a verdade que Jesus representava e pela qual estava disposto a morrer, ou seja, desvinculando-se do ego. E ter uma autoridade dessa, gente, torna a pessoa, simbolicamente falando, filho de Deus e rei. Provavelmente, esse deveria ser o receio de Pilatos. E nós, gente? E nós? Quais são as nossas certezas? Quais as verdades que estamos dispostos a viver
até ouvir a voz do Cristo. Renunciar ao poder é entregar-se verdadeiramente à vida. Por isso, essa etapa é tão importante e, ao mesmo tempo, tão difícil, né? Conforme já nos falou o Lelis hoje. Mas não impossível de se realizar. Assim, gente, a instalação do reino acontecerá quando o amor prevalecer, pois onde o amor impera, não há desejo de poder, o verdadeiro amor. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro, segundo nos fala o Carl Gustav Jung. Encontro com a sombra. E vamos encontrar em Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26, o seguinte trecho. Entra em acordo sem demora com teu adversário. Entendamos aqui adversário sombra, tá? Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil ou o último centavo. Então, nesse ponto da jornada, gente, da nossa jornada, nos deparamos com certeza com muitos conteúdos sombrios. Cada um de vocês é exemplo disso, né? Cada um de nós. Já percebemos quanto nossa persona nos prejudica ou prejudicou. E já estamos começando a entender que precisamos descer um pouco mais ao nosso mundo interior, né? Olhar para dentro de nós mesmos. E nessa passagem de Jesus, o mestre nos alerta para a importância, né, de não só de reconhecer a nossa sombra, mas de reconciliarmos-nos com ela. Se não fizermos isso, ficaremos presos em uma vida sem sentido, em um vazio existencial. Então, esse convite que Jesus nos faz exige esforço hercúleo, exige sacrifício e reflexão. Joana nos fala no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que os convites pronunciados pelo mestre são diretos, são indiscutíveis, incontestáveis, são decisivos. E não seria difícil, pois, para diluir a sombra, termos que treinar o perdão e o auto-amor, para que possamos criar um elo profundo com a vida. Então, não é diferente, pois para a gente diluir essa sombra, nós temos que desenvolver o auto-perdão e também o halo-perdão. Criar esse elo mais profundo com a vida. Para muitos, gente, o encontro com a sombra é assustador, né? Para muitos de nós temos até medo de olharmos no espelho, temos até medo de olhar para dentro de nós mesmos com medo do que vamos encontrar. Mas nós temos que reconhecer, temos que começar por reconhecer que nós temos a sombra. Todos nós temos sombra, né? Temos esse lado escuro, esse lado desconhecido, mas que nos pertence. Depois nós teremos que confrontá-la e depois nos reconciliar com ela, como afirmava o Jung. Trabalhar a sombra, então, gente, é questão moral para todos nós. E nessa passagem, Jesus nos apresenta um grande desafio, que é conhecer o nosso inimigo interno, amá-lo, reconciliarmos-nos com o nosso adversário interno e não oferecer resistência aos elementos do nosso íntimo que nós reprovamos. Isso se refere, na verdade, gente, a uma certa aceitação interna do lado rejeitado e negativo da nossa própria natureza. Então, o inimigo interno, do ponto de vista consciente, deve ser respeitado e tratado com generosidade. Amar o inimigo significa aprender a perdoar. É um ato da vontade, ou seja, está diretamente ligado ao self, enquanto a resistência em perdoar, o perdoar-se, é do ego que, ofendido e magoado, prende-se à dor. Então, perdoar-se como pré-requisito para perdoar ao outro exigirá de nós não o esquecimento das nossas atitudes anteriores, mas a liberação da dor e a cicatrização das nossas feridas.
Reconciliar-se com as diversas facetas da sombra é entrar em contato profundo, gente, com a nossa própria vida e modificá-la, transformando assim verdadeiramente o mundo interno e também o mundo externo. Amar-se e vincular-se com a vida. Os fariseus, sabendo que ela fizera calar ao sal dos seus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Este, gente, é o momento do clímax em nossa jornada, quando nós conseguimos colocar isso aí que Jesus nos ensina em prática. Para amar a Deus, é preciso que nos entreguemos em sentimento, razão e alma. Então, para amar a Deus de todo o coração, é preciso sentir profundamente e se permitir viver a aventura necessária para encontrá-lo. Que não está no exterior, mas sim no interior. De toda a alma, segundo nos fala o texto, nos leva a viver Deus na pessoa que somos, pois a alma e psique têm o mesmo significado. Logo, a nossa relação com Deus é única e particular, é individual e vai se modificando conforme a nossa evolução. Nessa tarefa de encontrar Deus, perceberemos que precisamos nos encontrar primeiro para encontrá-lo. Com relação ao amarás o teu próximo como a ti mesmo, Joana de Ângeles nos fala no livro Garimpo de Amor. É necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende, aprimorando-se incessantemente. Então, não conseguiremos, gente, amar verdadeiramente sem nos amarmos. O mandamento nos remete a isso, como explica Joana no livro citado. O amor que se oferece ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Sem cuja presença, gente, muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Sem o auto-amor, portanto, que é pré-requisito para amar o outro, não temos recursos para dignificar nem a nossa vida, nem a do próximo. Pois como podemos reconhecer o valor de alguém se não reconhecemos o nosso próprio valor? Como contribuir para um mundo melhor se o meu mundo interno nunca é visitado por mim? Como vincular-se com a vida e encontrar Deus se ainda estou no mediatismo do ego? Vale acrescentar, caros irmãos, que amar a si mesmo não tem nenhuma relação com egoísmo, tá? Ou vaidade, e sim com Deus. Porque é exatamente no mais escuro do nosso ser que Deus habita, como Lelis disse, no nosso íntimo, no nosso âmago, no nosso íntimo. E é lá que encontraremos a plena felicidade. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, vamos encontrar a seguinte passagem: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O mandamento, gente, nos remete a isso. Como explica Joana de Ângeles, né? É importante que todos nós tenhamos em mente essa questão. Só para explicar, insípido, todos nós já sabemos, é que não tem gosto, tá? É sem sabor, desprovido de interesse, de atrativo, sem graça, monótono, né? Então, gente, estar com alegria no mundo é entender quando se diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, nós somos agente de moralização do mundo. Já nos falou o Klinger em certa palestra. E ser o sal, e se o sal, gente, for insípido, com que se há de salgar? Então, é cultivar a alegria, é valorizar a espontaneidade de viver,
a abertura às experiências, ao aprendizado. A vida com alegria é em si mesma um hino de louvor a Deus. Quando nos vinculamos com a vida, gente, nos aproximamos de Deus, imediatamente a nossa função co-criadora é acionada. E como o sal, ficamos aptos à criação de um novo sabor. A nossa vida passa a ser mais criativa e mais valorosa. O ego, assim como o sal, controla o que entra na consciência, porque ele é o gerente da consciência. Ele também ajuda na construção e criação da vida. A questão é que criamos a vida muitas vezes de maneira aleatória e não percebemos que somos construtores do nosso destino, das nossas próprias vidas, tanto dos acontecimentos bons quanto dos acontecimentos trágicos. Jesus nos afirma que somos o sal, temos a condição de preservar e dar continuidade à vida, reconhecendo nela a sua importância, não só biológica, mas também como única condição para a nossa evolução espiritual. E como afirma Joana, no livro Vida, Desafios e Soluções, o que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial, pois que ela enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como patrimônio inalienável do ser e do seu percurso evolutivo. Então, destacar o sabor da vida, gente, é a outra tarefa para poder viver a vida plenamente, com autonomia e autenticidade. Se colocarmos sal demais na comida, não a saborearemos, né? E se colocarmos pouco, fica sem sabor, sem sentido. Então, devemos encontrar a beleza e o prazer na nossa vida e na vida das outras pessoas. Vamos ver as coisas boas das pessoas. Compreender que o esforço para a mudança tem significado e valor, independente do resultado, de sucesso ou fracasso que venhamos a passar. Então, dar sabor à vida é exaltar a nossa experiência como algo importante e valioso, é aceitar a nossa vida como a vida apropriada para nós, é compreender que realmente estamos no lugar certo, com as pessoas certas para o nosso crescimento, e que a beleza vem da conquista do nosso ser, da sinceridade e honestidade, da autenticidade e simplicidade, da alegria e coragem para perder e ganhar, mas com plena consciência de que buscamos, e é do que se busca. E é através dos opostos que nós vamos, pouco a pouco, crescendo, evoluindo, melhorando, sendo pessoas melhores. Consciência do eu, a conquista da liberdade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. O jugo, caros irmãos, é o estudo e a observância do seu evangelho, do evangelho de Jesus. O fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade. Então, tomar sobre nós o seu jugo é carregar o compromisso de sermos humanos e de nos aprimorar para vivermos no mundo material sem sermos escravos dele. Ter consciência do eu e conquistar a liberdade do ser. Ele não retira de nós o fardo, que mesmo leve, né, precisa ser carregado por cada um de nós. Esse fardo pode ser a sombra que, para ser redimida, precisa ser habilmente carregada. Cada um de nós tem que carregar sua sombra. Não conheceremos, então, a liberdade se nos mantivermos ignorantes da escuridão que nos habita, da sombra que nos habita. Pois a tarefa do homem, gente, é tornar-se consciente dos conteúdos que sobem do nosso inconsciente para a consciência. Superar a sombra, caros irmãos, é retirar de nós o sobrepeso que carregamos por tantas encarnações. A sombra é a porta de acesso ao self. Não chegaremos ao self se não passarmos pela sombra. Não chegaremos ao nosso melhor sem passarmos por ela. Nesse ponto da nossa jornada, da jornada heróica da alma,
a mansuetude, a amabilidade e a humildade são os nossos principais instrumentos. E por não termos esses atributos desenvolvidos, ainda subjugamos e impomos nossa vontade, atendemos aos caprichos do ego, acreditando que estamos evoluindo, ao invés de atender às necessidades, ao que o self tem nos repassado de informação. Então, ser manso de coração, como propõe Jesus, nos conecta com sentimentos, pois quanto mais profundos eu me conheço e compreendo e perdoo minhas faltas, mais eu compreendo e perdoo o meu próximo. E a humildade, gente? Ser humilde e ser humano estão diretamente relacionados. O maior dos nossos exercícios é compreender que somos todos iguais, nem melhores, nem piores, iguais em nossas potencialidades. Nós somos filhos de Deus. Nascemos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, mas com livre-arbítrio para que possamos traçar o nosso caminho. Então, somos todos iguais, somos todos irmãos. Todos podem realizar o que há de melhor em si e todos podem entregar o que há de pior em si. E sempre será uma questão de escolha, de uso do nosso livre-arbítrio, que é a capacidade de pensar e de agir que Deus nos deu. E como diz Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, o ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplicar esses recursos que o podem escravizar ou libertar. Então, sem o trabalho de diluição da sombra, a nossa existência torna-se um difícil e pesado fardo a ser carregado. Assim, é através da conquista do amor que poderemos fazer a nossa luz brilhar, iluminando a nossa vida e a vida daqueles que estão em nosso derredor, daqueles que amamos. Conquistando a sabedoria. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, mas põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Nesse ponto da nossa jornada, Jesus nos convida a deixar que a luz brilhe, que a nossa luz brilhe. Iluminar, em termos simbólicos, refere-se à busca da verdade sobre nós mesmos, do nosso mundo e do próprio universo. É viver a máxima de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos à procura da verdade. Esse processo, gente, de transformação vai acontecendo em nós, independentemente do desejo do ego, tá? Pois o self nos impulsiona para a autoconquista, para o processo de individuação. E muitas vezes passaremos por caminhos dolorosos, como temos passado, onde, invariavelmente, a humildade e a coragem serão nossas melhores companheiras. Então, na jornada heróica da alma, tropeçaremos nos erros, encontraremos as portas fechadas pela imaturidade, nos depararemos com os muros altos da ignorância e presunção, mas ao insistirmos no que temos que fazer, aprenderemos que ser autêntico nos ajuda a reparar os nossos enganos, a respeitar os outros e a nós mesmos. E, ao final, perceberemos que existe uma saída. E é exatamente nesse ponto que a escuridão já não nos assustará, pois não teremos medo de confrontar a nossa sombra, pois nos daremos conta de que a capacidade de iluminar o caminho não está em Cicrano, em Beltrano e Fulano, mas está em nós, está em mim. Então, a conquista da sabedoria nos mostra que é na simplicidade da vida que encontraremos o verdadeiro significado, que a verdade está em toda parte e que é preciso olhos atentos e coração puro para compreendê-la. Portanto, o entendimento da vida, gente, gira em torno do tornar-se, permitindo que o Deus interno domine todas as paisagens do ser externo.
É o que nos fala Joana de Ângeles no livro Diretrizes para o Êxito. Então, nos entreguemos, pois, à alegria de viver e ao bem-estar, nos preparando para encontrar a nossa criança interna, tá? A nossa criança interior. O encontro com a criança interior. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Precisamos entender a simbologia da criança. Ela é o aspecto jovem, subdesenvolvido da personalidade, que tem frescor e espontaneidade, e ainda está fixada em padrões rígidos. Ela representa, gente, toda a possibilidade de uma nova vida. É justamente esse aspecto o nosso passaporte para encontrar o reino dos céus. Se buscarmos um significado maior para nossas vidas, não teremos escolha. Reviveremos os traumas da infância e entraremos em contato com a nossa criança, que muitas vezes irá apresentar-se para nós ainda ferida e outras vezes abandonada. Não conseguiríamos realizar a jornada sem esse aspecto tão importante, a criança interior. Se a nossa criança foi abandonada e humilhada por nós, muitas vezes, ela estará ditando as regras, gente, da nossa vida, nos impedindo de caminhar. Então, precisaremos acolhê-la e construir em nós segurança suficiente para seguirmos a jornada. A criança interior é uma força viva que ajuda o adulto que somos a continuar enfrentando os desafios existenciais. É a conquista da maturidade, pois somos capazes de integrar os conteúdos conflitantes à realidade da nossa vida, crescendo com cada experiência, entendendo tudo como experiência evolutiva. Jesus disse: aquele que se humilhar como esta criança será o maior no reino dos céus. Esse é um novo começo, pois chegaremos ao céu, a uma nova compreensão de nós mesmos e da vida. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, na jornada heróica da alma, o verdadeiro herói nem sempre é aquele que vence os outros, mas é aquele que triunfa sobre suas próprias dores, suas lágrimas. É necessário desenvolver o heroísmo para compreender a vida, para dulcificar o coração e pôr um sol na vida. Então, heróis são todos aqueles, gente, somos todos nós que acreditamos que o seu progresso moral, intelectual e espiritual caminha junto com o crescimento das demais criaturas e empenhar-se também pela sua realização. O herói, caros irmãos e irmãs, carrega uma carga, a carga de aprofundar-se em si mesmo. Esse é o sacrifício que o herói precisa realizar. O confronto entre os opostos, o bem e o mal, o certo e o errado. Cada um de nós é o herói de si mesmo. Então, gente, em face da percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias da harmonia, do bem. Quando permanece em vinculação com o dever e o amor. O pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana desde os períodos mais remotos. São palavras da benfeitora Joana de Ângeles, preparatórias para a nossa
gratidão expressada noutra prece. Então, com esse sentimento, todos unidos no mesmo, agradecemos primeiramente a Deus, nosso Pai, Criador, pelos momentos de reflexões que certamente permanecerão conosco, para que extraiamos delas lições que certamente virão à prática, nos ajudando, acelerando esse processo de individuação, de autodescobrimento e, por consequência, de aprimoramento do ser que somos. Gratidão ao nosso querido Mestre Jesus. Que esse sentimento também se dirija aos mentores amigos, à equipe espiritual que nos guia, que nos orienta, que nos protege. Que possamos levar conosco, dos dias por vindouros, as vibrações cariciosas que neste momento nos envolvem. E que possamos também beneficiar a todos aqueles que nos rodeiam com as mesmas vibrações. Gratidão, Senhor. Mestre Jesus, amigos espirituais. E até o próximo encontro. Que assim seja.